Vamos falar então um pouco sobre descarte de carga inteligente. Okay? Hoje, o objetivo dessa apresentação é cobrir aí esses tópicos aí. Nós vamos estar falando hoje do sistema ALS da ETAP. Os tópicos que nós vamos trabalhar hoje seria a necessidade de um sistema proativo de preservação de carga, características e escapabilidades do sistema ALS da ETAP, as indústrias que necessitam dessas soluções e a arquitetura do ETAP ALS. Então vamos falar primeiro aí da necessidade de um sistema proativo de preservação de carga. Qualquer sistema é suscetível a distúrbios em grande escala, tais como falhas, desligamentos, geradores e ilhamentos. Né? Quanto maior o tempo do sistema de rejeição de carga demora para reagir a uma perturbação, mais carga a gente precisa descartar para manter a estabilidade do sistema. Os controles dos geradores, como os reguladores de tensão e velocidade, não são rápidos o suficiente para agir nessas condições bruscas, né, do sistema. Então, o sistema de rejeição de carga precisa agir mais rápido do que o esquema de proteção, pois eles podem causar cascata de outros eventos. Okay? E sem um sistema de rejeição de carga proativo, o sistema fica suscetível, né, à perda de produção e até desligamento geral aí da planta. Okay? Um sistema proativo também irá olhar para o tipo de perturbação, né, e aonde ela é localizada. Uma resposta a uma perturbação no sistema depende de onde ele acontece. Né? Os requisitos de potência dos geradores são maiores quando uma falca, por exemplo, fica perto da barra de geração e longe do CCM. Né? Então, os sistemas de rejeição de carga precisam compreender a localização da falha. Outro fator importante é o tipo de perturbação. Por exemplo, queda de pressão de vapor do gerador pode ocasionar descartes e descargas indevido, sendo que você descarta mais carga do que precisa. Tá? Esses tipos de pontos que foram apresentados, um sistema que não é proativo não faz distinção aí do tipo de perturbação e da localização da falha. Tá? Outra coisa que um sistema proativo aí necessita estar coberto é que a carga não é constante. Cada sistema é único, porém a variação acontece durante o dia. Às vezes ela pode ser cíclica ou aleatória. Né? Dependendo da quantidade de carga que existe no sistema no momento de uma perturbação, o sistema de rejeição de carga necessita responder de uma certa forma. Conforme muda a carga e a geração, ele necessita responder de outra forma. Ou seja, nós temos que cobrir, o sistema, para ser inteligente, ele tem que cobrir todas as variações dessas cargas, tanto de carregamento, né, do sistema, do processo, quanto da geração que está sendo feita na hora. Né? Um outro ponto que a gente tem que destacar, né, quanto a carga estiver mais próxima da sua capacidade, ou o sistema estiver mais próximo da sua capacidade, o sistema também fica mais suscetível à perda de estabilidade. Tá? Variações em alimentadores devem ser levadas em conta também, porque quando você seleciona um disjuntor para interromper um determinado alimentador, se ele está com 1 mega, por exemplo, é diferente do que se ele tiver com 5 mega. Né? Então isso é muito comum, por exemplo, em indústrias de mineração, onde as cargas elas possuem constante movimentação e mudam de local para local. Né? Em sistemas de concessionária, né, embora seja hoje previsível, né, mais ou menos previsível, o tipo da carga por dia ou por horário, ele também pode sofrer condições imprevistas. Aí, né? Principalmente sistemas hoje que a gente tem que está sendo muito utilizados são sistemas de energia renovável, como o sistema fotovoltaico e eólico, né? Que, ao serem introduzidos nesses sistemas, condições climáticas repentinas podem afetar a carga. Okay? Vamos falar um pouco da topologia. Né? A topologia também é importante.
levar em consideração na hora da seleção de quais cargas iremos desligar. Por quê? Esse ligamento e desligamento, né, a mudança de topologia influi na parte do fluxo de potência e na impedância vista pelos geradores conforme você vai chaveando essas cargas. Né? Então, o monitoramento dessas cargas e da topologia é um fator chave para você evitar desligamentos indevidos. Okay? E uma outra coisa que a gente vai falar é da disponibilidade de geração varia também. Né? Ao realizar um descarte de carga, precisamos analisar o quanto de geração nós temos disponível. Isso também tem impacto direto nos geradores para responder às mudanças inesperadas. Um sistema confiável e inteligente pode ajudar a reduzir esses custos de redução de geração de backup, né? O quanto que você tem que gerar mais para você ter a sua reserva para manter o sistema estável. Um exemplo de um sistema ALS que foi implementado, né, numa mineradora, onde ela reduziu a sua reserva, a sua geração de backup por ser geradores diesel, ele conseguiu, tanto que ele economizou de diesel para a sua planta, né, justificou o investimento no software em 4 meses. Tá? Então, esse é um exemplo prático que nós temos hoje, um estudo case que tem sobre essa parte. E também tem que abranger outras condições de operação. Né? No momento da perturbação, também é importante considerar o modo de operação do sistema. Se ele está conectado à concessionária ou ele está em linha. Então, isso é importante a gente também levar em consideração. Né? Um sistema interligado precisa considerar também a importação e exportação de energia em um determinado momento, para que você não viole a demanda contratada, né, e pagar penalidade sobre isso. Então, a gente consegue também trabalhar no descarte de carga, fazendo controle de demanda. Né? Então, com diferentes condições aí de operação, você também recebe respostas diferentes do seu sistema. Né? Um sistema proativo vai olhar para as condições existentes e se preparar para esses eventos de perturbação. Por isso, quando eles acontecem, o sistema tem que estar pronto para responder a essas perturbações. Okay? Agora vamos falar das características de um sistema proativo necessita ter aí, né? Seria identificar a topologia do sistema, né? Verificar a configuração dele, os estados de operação que ele possui, o nível de geração dos geradores, o intercâmbio aí de potência que você tem no sistema, a operação das cargas, né? Reserva girante, tipo de perturbação e aonde está essa perturbação, e resposta transitórias. Uma vez que é impossível dar conta de tudo isso e responder a todas essas análises em milissegundos, o único método que a gente tem para resolver e responder de forma segura é prever a resposta do sistema antes dele acontecer. Tá? É isso que o nosso sistema de rejeição de carga faz. Tá? É o principal objetivo aí do nosso ALS. Okay? Então vamos falar aí um pouco das características e capacidades do sistema de descarte de carga inteligente da ETAP. Tá? O ALS é composto de 3 soluções integradas. A primeira seria a preservação de carga, que é o mecanismo de monitoramento do sistema elétrico e de decisão de quanto e que carga será descartada. Nós chamamos isso de preservação de carga ao invés de descarte de carga, porque o seu principal objetivo é descartar a menor quantidade de carga possível para manter a estabilidade do sistema. A restauração de carga, como o próprio nome diz, né, é um mecanismo do sistema de monitoramento do sistema e indicar para o operador quando o sistema está ok para reiniciar as cargas descartadas. Né? E a validação do descarte de carga, que é exclusivo do ETAP. Não há nenhum outro sistema de descarte de carga que permite o usuário validar a resposta do sistema para a rejeição de carga antes de implementar a solução no campo e realizar as atualizações. Tá? Então, esse é o grande diferencial aí que nós temos em relação a outros sistemas. Né?
Então, como que a gente faz aí essa seleção, né? Então, nós vamos... deixa eu só ver aqui. Já está pronto aqui. A chave para o sistema de descarte de carga inteligente é a compreensão da sua rede elétrica, né? Se você compreende a sua rede, o sistema de descarte de carga ele é capaz de prever a precisão da resposta do sistema e, consequentemente, ser preparado para caso não aconteçam as perturbações, tanto transitórias ou em regime. Tá? E no nosso sistema, ele é feito através do modelo do sistema. O que é o modelo do sistema para o etapa ALS? Ele é representado através do seu diagrama unifilar. Tá? Na verdade, é o mesmo modelo, quem é usuário do ETAP, né? Ele é o mesmo modelo que os engenheiros utilizam para fazer análise dos estudos elétricos, como fluxo de carga, curto-circuito, seletividade, estabilidade. Ele é o mesmo modelo, a mesma plataforma, né, que está disponível para os usuários. Né? A única diferença, aliás, a principal diferença é que esse modelo ele fica agora ligado a um sistema de aquisição de dados e recebe os dados a partir de um protocolo de comunicação qualquer, como o IEC 61850, MP3 ou outros qualquer protocolos aí. Tá? Eu vou mudar agora a minha tela e vou apresentar aqui para vocês como que a gente apresenta aqui o modelo. Né? Esse sistema agora é o sistema nosso, né? Se você ver aqui, esse sisteminha está conectado aqui na concessionária. E temos duas gerações. Aqui tem um gerador A e um gerador C, né? Que alimentam essa planta. Então, esse aqui seria, veja que é na mesma plataforma que a gente faz análise de simulações. Tá? Porém, aqui nós estamos aplicando dados em tempo real. O que está em azul aqui para vocês são os dados medidos, né? E o que está em vermelho são os dados calculados pelo próprio software. Então, ele faz tudo isso através do modelamento. E a gente consegue modelar tanto a parte de regime, né? Que seria, por exemplo, os dados dos transformadores. Se eu clicar no transformador aqui, ó, eu tenho todos os dados dele, ó, a tensão primária, a tensão secundária, terciária, as impedâncias, qual TAP que ele está, o aterramento. Então eu tenho todos os dados e até também os dados dinâmicos para fazer depois a parte da estabilidade do sistema. Eu consigo ver aqui, por exemplo, modelar os reguladores de tensão, reguladores de velocidade, se ele tiver PSS. Então eu consigo modelar através do sistema, né, e apresentar tudo isso. Né? Então a gente consegue, através de dados online, fornecer condições e analisar o modelo do sistema. Né? Dados, a gente consegue verificar não somente o dado que a gente está verificando para o descarte de carga, mas uma visão geral aí de todo o sistema. Por isso que o ALS ele consegue fazer uma otimização global do teu sistema. Né? Então, com isso, né, com esse monitoramento em tempo real, a todo momento, se vocês verem, os valores vão atualizando, né, ele tem condições de determinar a resposta do sistema para qualquer perturbação. Okay? E, em sequência, mostrar quais são as cargas que você precisa descartar. Okay? Sobre a seleção ótima aí de cargas a descartar, nós podemos ter as prioridades, né? O ALS pode selecionar as cargas. Você consegue selecionar as cargas utilizando prioridades definidas pelo próprio usuário, né? E ali nisso compreender o comportamento do sistema para essas cargas que você selecionou. Em muitos casos, né, derrubar uma carga pode causar desligamento de outra, então a gente precisa ter talvez interlocks entre sistemas. Né? Isso pode ser feito também facilmente e pode ser incorporado no etapa LS. Tá? E ele fornece também uma visão
muito fácil e amigável de você trabalhar. Eu vou apresentar aqui para vocês, simplesmente você não precisa alterar lógica. Eu vou apresentar aqui para vocês. Ó. Aqui eu adiciono quais são as cargas, tá vendo? Ó, quais são os disjuntores que vão fazer parte do meu descarte de carga. Tá? E aqui eu atribuo o quê? Quais são as prioridades. Ó. Prioridades e se ele tem algum intertravamento, eu utilizo aqui também. Então, facilmente clicando aqui no botão, eu adiciono as cargas para fazer toda a definição aí de todo, de todo o sistema. Né? Então, você tem os interlocks e tem as prioridades. Isso é bem fácil, você não precisa programar nada, você simplesmente adiciona ali através do seu modelo já do etapa. Okay? Uma outra coisa aí que a gente tem, né, que é além dessa interface amigável para monitorar o sistema de descarga de carga, para cada contingência que está sendo avaliada pelo ALS, o operador pode monitorar os parâmetros críticos, como a reserva girante, a carga que vai ser descartada, o consumo atual naquele determinado momento e quais são as cargas que ele vai descartar caso o evento aconteça naquele momento. Tá? Através da lógica que é disponível para os engenheiros, obviamente com determinadas permissões para fazer essa lógica, né, e para o usuário também, você pode realizar todas essas modificações sem ter que entrar nos relés ou no PLC, sem ter que programar nada, simplesmente no ALS. Temos também limitados números de... A gente pode fazer ilimitados programações, e criar várias tabelas, determinados triggers, né, ou gatilhos, que a gente pode dar para ele fazer o disparo, ok? E atualizar isso sem a necessidade também de fazer uma intervenção ou desligar o sistema. Né? A gente pode fazer tudo isso online, no sistema em pé. Tá? Tudo que a gente precisa fazer simplesmente é monitorar aí, ou criar os estudos de casos. Né? Isso é muito útil para quem tem, por exemplo, variação muito grande de cargas. Por exemplo, uma usina de açúcar tem a safra e a entre-safra. Uma safra ela produz, ela tem um sistema, ela tem uma carga diferente do que ela tem na entre-safra. E a geração possivelmente é constante. Então você não tem que criar várias lógicas, simplesmente você deixa pré-estabelecido quais são as lógicas e carrega. Ou, por exemplo, tem indústrias que mudam, né, o perfil da carga ou a prioridade das cargas que vão ser descartadas, porque muda o seu processo também, durante o próprio dia. Então ele precisa alternar quais são as prioridades das cargas da noite a determinado turno. Né? Como que a gente faz isso? Né? Vou apresentar aqui para vocês no software. Vamos aqui no monitoramento, no ALS. Ele apresenta essa tabela, esse monitor aqui. Ó. Esse monitor aqui são os gatilhos que já estão programados. Então nós temos desligamento do gerador A, desligamento do gerador C e caso abra o disjuntor da concessionária. Então nós temos aqui, ó, para caso aconteça o triplo no gerador A, ele vai entrar nessa tabela de prioridades, ok? Está vendo o que está em laranja? Ele vai descartar caso o evento aconteça nesse momento. Então aqui eu tenho o total de carga a ser descartada, caso esse evento aconteça, 7.9. Aqui é o que ele precisa, 7.8 no caso era, né? E aqui qual que é a minha reserva girante. Tá? Então conforme vai mudando, veja, às vezes eu não preciso descartar todas as cargas. E ele pega também o status do disjuntor daquela carga. Porque não adianta eu descartar uma carga que já está desligada, né? Então, ele pega pelo status e também pega pelo consumo, naquele momento, ó, determinada carga. Então, dependendo do processo, uma hora, se ela está considerada no processo, ela vai consumir uma coisa, se ela não tiver, ela vai consumir vai ter outro carregamento. Né? Então, tudo isso você consegue apresentar para o seu operador e tomar a decisão, né, que ele saber o que está acontecendo. Tá? Então, quer dizer, aqui eu tenho a tabela para
caso aconteça o trip no gerador A. E se acontecer no gerador C? Aí já uma outra, que eu entro numa outra tabela, que aí pode mudar essa prioridade, né? Pode mudar e você faz. E a mesma coisa acontece para o trip na concessionária. Então, o sistema proativo ele consegue atender todas as variações que você vai ter aí no seu sistema. Tá? Então, com base nisso, eu vou mostrando agora para vocês ó, como a gente carrega essas lógicas. Então, aqui eu tenho a lista de prioridades, né? E aqui eu tenho várias configurações ó, que eu posso estar jogando. Simplesmente para mudar uma configuração da outra, eu seleciono já quais... Eu posso criar várias tabelas né, de prioridades e depois carregar um desses arquivos aqui no servidor. Okay? Simplesmente carregando através desse servidor. Então eu faço um upload para o servidor e ele muda para mim qual é a tabela de prioridades e de triggers que vão estar sendo usados naquele momento. Isso com o sistema sem desligar. Okay? Um outro detalhe que é importante apresentar aqui para vocês é o seguinte, que o ETAP também consegue, isso é uma das grandes, das características mais poderosas que a gente tem, que ele manipula automaticamente as cargas que devem ser descartadas baseadas na configuração do sistema, ou seja, se o sistema está em ilha ou não. Né? O sistema ele consegue identificar isso e descartar o que é necessário. Vou apresentar para vocês uma situação aqui, por exemplo. Ó, vamos supor que esse gerador A entre em ilha. Né? Vamos mostrar aqui para nós. Ó. Vamos voltar lá para o trigger. Então agora está tudo ligado. Vamos supor aqui, vamos voltar para o sistema de monitoramento. Então aqui nós vamos mostrar. Vamos supor que esse gerador aqui entre em ilha. Então eu vou vir aqui ó, e vou abrir esse gerador. Notem, quando esse gerador A entrou em ilha, eu vou tirar esse disjuntor aqui também para ficar mais fácil de a gente entender. Então, vou abrir. Ó. Agora, a única carga que o gerador A está fornecendo é para a parte auxiliar A aqui. Né? Então, não adianta eu descartar essa carga que está aqui ou essa que está aqui, porque esse cara não está alimentando. Então, inteligentemente, o ETAP já consegue identificar automaticamente que ele está em ilha. Se você olhar aqui, ó, ele criou subsistemas. Então agora, ó, só essas duas cargas que está linkada com o disjuntor 12 e 13 que podem ser descartadas para aliviar caso aconteça uma perturbação com esse gerador. Essas cargas disjuntores 12 e 13 ó, é o disjuntor dessa carga e o disjuntor dessa carga. Então, automaticamente e inteligentemente, ele já identifica que o sistema está em ilha e já, dentro da tabela que você já pré-definiu, ele já sabe quais são as cargas que ele pode descartar que estão alimentadas por aquele gerador. Né? E um sistema, por exemplo, baseado por PLC, isso pode levar centenas e centenas de condições para você identificar uma ilha de uma rede industrial. E no ETAP, isso é automático. Tá? Isso é uma poderosa ferramenta que nós temos e que, com certeza, auxilia muito nessa configuração. Veja que, inteligentemente, ele faz isso tudo automaticamente. Tá? Vamos voltar agora para a apresentação. E qual que é o tempo de resposta aí do ETAP, né? O tempo de resposta que a gente tem aí, basicamente, é de 20 a 30 milissegundos para as condições transitórias. Por que o sistema é tão rápido assim? Porque antes de acontecer a perturbação, o ETAP ALS já sabe o que ele tem que fazer. Então é simplesmente o tempo de mandar esse sinal para os disjuntores abrirem. Tá? Então ele é muito rápido mesmo. Tá? E também você pode também trabalhar com a parte de operação de descarte de carga controlada por controle de demanda, né? Onde você pode controlar o excesso de energia que você está consumindo para não pagar multa, né? Sobrecarga de equipamento ou desligamento sequencial de processo. Tá? Tudo isso é possível também você fazer com a parte.
Uma outra vantagem que nós temos, né, é que também o ETAP não responde só pela parte de grandezas de perturbações elétricas. Ele pode também responder para perturbações não elétricas, como desligamento de disjuntor de gerador, desligamento de disjuntor da concessionária, disponibilidade de combustível, alarmes do processo, faltas no sistema, disponibilidade de reserva girante, ou você criar disparadores ou triggers personalizados pelo usuário. Okay? Vamos falar um pouco agora de restauração de carga. O ETAP de restauração de carga monitora as condições elétricas e não elétricas para determinar quando as cargas podem ser restauradas ou não. Ele também tem a capacidade de iniciar cargas automaticamente quando as permissões de segurança forem cumpridas. O modo de restauração de carga vem com a inibição de carga também, que pode se tornar ativo até que a carga pode ser reinicializada de forma segura. Tá? Isso é visto, a gente pode passar essa através do IHM do operador, que ele pode iniciar a carga. Okay? O programa também utiliza a lógica de restauração de carga e prioridade para determinar quais as cargas que podem ser iniciadas e quando. Ele utiliza um sequenciador, lógico, de carga, para realizar todo esse processo. Tá? Ele também tem um editor de lógica aberto que pode ser definido como global ou individual, e ela é aberta para o usuário desejar. Vamos falar um pouco agora da nossa validação aqui do descarte de carga. Essa é uma das grandes pontos positivos aí, a poderosa ferramenta que o ETAP tem em relação aos produtos que tem no mercado aí, tá? Ele permite que o usuário faça toda a simulação antes da sua execução. Então, depois de você configurar o ALS, o usuário pode avançar e simular todos os triggers no simulador ALS. Tá? Esse simulador é o mesmo que tem na parte de simulação, de análise, né? E também, só que você tem a aquisição em tempo real, você pode fazer a simulação com os dados em tempo real, levar para o estudo de fluxo de carga, e depois, ou você também pode fazer com dados definidos pelo próprio usuário. Tá? Então você consegue avaliar todas as situações, né, e ver o que acontece através do sistema, como que ele responde. Tá? Então aqui, qual seria o processo de validação? Você simular todos os triggers antes de levar para o sistema, né, através de estudo de estabilidade transitória, avaliar todas essas ações, depois você vai analisar todas as recomendações que você fez e depois você atualiza a lógica. Okay? O sistema também de descarte de carga da ETAP ajuda o engenheiro com a validação do que ele tem que implementar. Tá? Vamos ver como que funciona isso para as respostas dinâmicas do sistema. Então, como que funciona o sistema aí Primeiro eu vou falar quais são as condições que a gente pode simular, né? São a perda de geração, subfrequência, falha mecânica, queda de pressão de vapor, sobrecargas e outras condições que levam a descartar. Como que a gente faz isso, né? Vamos pegar, por exemplo, vamos abrir aqui nosso monitor novamente. Então aqui vamos supor, ó, que eu estou nessa situação. Veja que o sistema está monitorando e se caso o evento acontecesse nessa situação, eu posso ter que descartar essas cargas. Né? Vamos supor que eu queira simular esse evento agora. Eu posso vir aqui, ó, criar um sistema, criar uma simulação de estabilidade. Vou criar um novo study case aqui e vou fazer essa simulação. Ok? Eu venho aqui, vou chamar ele de Transient Stability.
e ele vai fazer para mim a simulação, considerando que aconteceu a abertura do disjuntor do gerador A, ok? E o gerador A saiu fora e ele descartou as cargas que ele precisava descartar conforme, vamos ver aqui como que ficou a velocidade desse gerador. O ângulo relativo desse gerador. Então, veja que ele praticamente não sentiu nada a perturbação, né? Consegue visualizar aqui, se a gente der uma visualização aqui, ele não sentiu praticamente nada. Aí aqui já seria o ângulo relativo. Agora a gente pode também simular, ó, caso ele já criou esse evento, eu descartei essas cargas, né? Vamos supor que eu tire essa carga fora aqui. Vamos tirar essas duas cargas fora. Vamos ver qual seria a resposta do sistema. Influenciou, às vezes a perturbação ficou um pouco mais forte, né? Então a gente pode analisar também a frequência na barra de entrada, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente vai dar o tiro da barra. A DLS, né? Pegar só a frequência. Praticamente foi estável. Okay? Então a gente consegue fazer todas essas simulações, né? Em tempo real e pegando dados direto do campo. Okay? E fazer todas as análises. Certo? Isso é uma grande vantagem que nos permite fazer todas as análises antes de implementar em campo. Né? Isso é ver qual é o comportamento do sistema. Isso pode ser feito também para as outras condições. Tá? Então, quais são as indústrias aí que são aplicáveis? Né? As indústrias necessitam cada vez mais de sistemas inteligentes, né? Tanto para a parte de controle de carga, para a parte de equilíbrio de geração, uma parte de distúrbios, tanto na parte de desligamentos, né, em regime, ou a parte de transitória, né, que estão sempre operando no limite da geração. Então, seriam refinarias, campos de produção, plataformas de petróleo, mineração, cimento, papel, celulose, plantas de geração, usinas, sistemas de transmissão, sistemas de distribuição, entre outros. Tá? Essa aqui é a arquitetura do sistema, né? O ALS monitora os dados online e analisa continuamente o sistema devido às contingências. Né? Quando uma contingência ou distúrbio é detectado, o ALS descarta as cargas necessárias com base nos resultados que a gente viu aí previstos entre 20 a 30 milissegundos. Tá? E tem uma arquitetura servidor-cliente. E ele monitora e analisa a frequência do sistema, disponibilidade de reserva girante, tensão de operação e fluxo de potência, geração e carregamento das cargas, lógicas definidas pelo usuário, status da configuração do sistema, lógica de interlock e também sequência de chaveamento. Tá? O ETAP também ele não precisa ser, ele tem uma estrutura de hardware independente, ou seja, você não precisa substituir a sua infraestrutura por nova infraestrutura, né? Ele utiliza uma parte separada, independente, e você pode até usar já os dados de campo que você já tem e levar para o nosso servidor. Então isso agiliza o processo, né? E também reduz os custos de investimento em nova infraestrutura. Tá? Os protocolos de comunicação são os mais variados, né? Então a gente tem os principais aí, o ISM 850, Modbus, MPP e assim vai. Durante uma operação normal, o sistema monitora, né, os disparadores, né? Mas caso o ETAP LS não identifique uma solução, um disparo, né? A gente também pode ter uma operação de backup baseada na proteção de subfrequência dos relés, tá? Como parte de backup. Né? O sistema possui alta disponibilidade, redundância de hardware, redundância de comunicação pode ter também, inteligência de backup
também pode ser utilizado. Tá? O ALS é uma das soluções que nós temos para a parte de tempo real da etapa, né? Mas também temos a parte do PMS, do subestação inteligente e EMS. Tá? Então, concluindo, né? O sistema de ALS aí é uma poderosa, flexível, amigável solução para descarte de carga para sistemas com operações críticas de geração e de carregamento, onde a operação não pode ter nenhum tipo de interrupção. As principais características que nós vimos aí hoje foi a prioridade de carga definida pelo usuário, limitadas programações de descarte de carga, interface amigável com o operador, testar o seu projeto online para validar todas as ações que o ALS vai implementar no campo, restauração de carga, que pode ser inibida ou pode ser automática, hardware independente, né, que você não precisa de novos investimentos, e alta disponibilidade do sistema. Então isso é o que a gente tinha vir para hoje. Agora eu vou responder as perguntas das dúvidas que vocês têm. Eu agradeço mais uma vez aí. Fiquem ligados aí que vocês vão ter a informação de que este vídeo estará disponível no nosso canal do YouTube em português. Convido também para ver os outros vídeos que já foram apresentados de outros webinars em português também. Eu agradeço aí mais uma vez a participação de todos e obrigado.